Boa tarde, meu nome é Paulo e hoje eu vim trazer o trabalho pedido pelo professor Charles, da matéria de Morfologia Vegetal. No trabalho ele pediu que a gente trouxesse uma espécie vegetal e apresentasse o tipo de caule e o tipo de folha. A espécie vegetal que eu escolhi foi a rosa, ela é da família das rosaceae e o nome científico dessa rosa é Rosa chinesensis. Ela apresenta um porte pequeno, ela é uma planta, como eu já disse, ornamental. E eu vou ser um pouco breve aqui. Cadê minha caneta? Aqui eu vou explicar um pouco, vou falar as partes do caule. Aqui a gente consegue observar o caule. Opa, tá difícil aqui. Professor, não vai dar muito certo na frontal, não. Bom, aqui a gente consegue observar o caule, né? Que seria o caule da rosa, ele é um caule lenhoso, ereto. É, ele apresenta aqui, vamos começar de baixo para cima. A gente consegue observar aqui o colo da planta, né? Que aqui seria uma parte do hipocótilo, né? Que é a parte de transição da raiz para o caule. Então aqui a gente consegue observar o início do caule, que a gente vê a presença de um nó, que vai dar origem a um caule secundário, né? Aqui a gente consegue observar a presença de uma gema axilar, por quê? Porque aqui a gente vê a origem de um novo ramo, um ramo completo, um caule secundário, né? Então, a gente consegue observar que nesse nó a gente tem a presença de uma gema axilar. Nesse aqui também, a gente consegue observar essa bifurcação, né? Como se fosse ramos ladrões. Isso é uma característica dessa espécie, né? Da família Rosaceae. Ter esse crescimento lateral, tanto que ela é uma planta arbustiva. Isso já justifica essa explicação. A gente consegue ver a presença do nó e do entrenó. O que seria o nó e o entrenó? O nó seria essa parte onde dá origem a folhas, ramos, estruturas reprodutivas e enfim. E a gente vê esse espaçamento, que seria a fase de crescimento, ou a região de crescimento da planta, né? Os entrenós. Então, o nó e a parte entre os nós se chama entrenós. Então, aqui a gente consegue observar o alongamento, né, do crescimento. E o que influencia esse crescimento? Então, a disponibilidade de nutrientes vai influenciar o tamanho desse entrenó, a distância entre os nós. E, tipo, exemplo, a deficiência de água, o excesso de água, excesso de nutriente, deficiência de nutriente. Então, isso vai influenciar nesse escape, né, nessa região de alongamento. Aqui a gente teria que ter, né, a gema apical, mas como foi feita a poda para ter esse estímulo do crescimento dos ramos, dos nós das gemas axilares, a gente fez a poda. Como que se influencia? A gema apical, ela tem uma função de controlar o crescimento dos ramos secundários, né, ou caules secundários, enfim. Como que ele faz isso? Hormonalmente, ele vai controlando esse crescimento, né? Principalmente desses nós e ramos que estão mais próximos à gema apical. E ele vai inibindo o crescimento, né? Com auxinas e hormônios. Com a controlação da liberação ou corte, enfim. Bom, como eu já trouxe aqui a explicação, eu também estou esquecendo aqui. No caule das rosaceae, a gente consegue observar a presença, na grande maioria, de espinhos, que na verdade são erroneamente chamados de espinhos. O nome deles seria aquelos. Esses aquelos, eles têm origem na epiderme. Então, na verdade, eles não são espinhos verdadeiros, né? Que os espinhos verdadeiros, ele têm origem de crescimento no tecido vascular da planta. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a folha. A gente consegue, vamos pegar aqui, ó. A gente consegue observar aqui a gente vê um ramo, né? A gente consegue observar que a folha, opa, tá desfocado. É uma folha composta, né? É uma folha completa também, que ela tem aqui ela vai ter a presença da bainha, né? Do pecíolo
e dos folíolos e da folha, né? A gente também consegue observar aqui. Opa, vamos focar aqui. As estípulas, aqui não vai dar para focar muito bem, mas as estípulas que elas são bem características da família Rosaceae, né? Elas estão presentes na maioria das espécies, né? Que são mais de 30 mil. Como eu estava dizendo, aqui é uma folha completa, né? Que ela tem a composição de bainha, pecíolo e folha. Ela também a gente consegue observar que é uma folha reticulada, né? Com a presença de nervura central e ramificações laterais. A gente vê também que é um folíolo serrilhado, impar e pinnado, né? Que também tem a terminação ímpar, né? Essas duas duplas de folha com essa folha solitária aqui. A parte da folha aqui a gente consegue ver os racks, né? Aqui a gente vê a presença do rack, que seria mais essa região aqui desse primeiro par de folha até essa folha solitária. Daqui para baixo seria o pecíolo. A gente vai conseguir observar a bainha e a estípula, né? A estípula ela tem como uma função ter a proteção dessa interseção da gema ou do nó que emerge ela. Bom, acho que é isso, né? Espero que o senhor tenha gostado. Eu não consegui trazer da forma que o senhor queria. Eu acho que eu tentei em alguns vídeos, não ficou bom. E espero que o senhor tenha gostado. Obrigado e abraço.